do Covil Rubro-Negro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Ligado no Lance. E hoje a gente vai falar de Copa do Brasil, semifinal, jogo de ida no Maracanã, 1-0 para o Mengão em cima do Corinthians. Temos a vantagem do empate lá na Neoquímica Arena no dia 20, nosso segundo salão de festas. Antes de falar sobre esse resultado, esse jogaço, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro-Negro. Tem 3 faixas para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês. É o custo de uma cervejinha, de um sanduíche, e você ajuda demais o canal que mais cresce no YouTube. E tem vantagens. Assinando qualquer plano do Clube de Membros do Covil, você tem emojis para usar em qualquer uma das nossas lives, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro pode ver. Tem um grupo no WhatsApp para você se comunicar com membros de qualquer lugar do planeta. E, claro, você ajuda o canal a se fortalecer. Tem sorteios à disposição, um mundo de vantagens. Clica já no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, vamos falar deste jogo, né, semifinal, com o público um pouco esvaziado. Veja só, a gente fica insatisfeito quando o Maracanã recebe 47 mil torcedores e nem teve show de pagode, né? 47 mil para a Magnética é muito pouco. Vamos convir aqui, né? Ninguém vai ser ingênuo. A diretoria pesou a mão no preço dos ingressos, só mesmo a Norte lotou e até prejudicou a festa, né? O mosaico, né? Me parece muito claro que a diretoria está tentando salvar as receitas do ano, já que não vai ter uma semifinal de Libertadores para disputar em casa e a gente está mal no Brasileiro, o público também não deve ser dos melhores na outra competição nacional. Então pesaram muito no preço do ingresso, 300 conto, num começo de mês. Realmente foi muito complicado e com o momento que o time estava vivendo, não tinha como esse estádio lotar. Mas ainda assim, novos ares, né? Tite foi demitido na manhã de segunda-feira e o Felipe Luiz assumiu. Aliás, assume não interinamente, o que eu até considero um erro. Quero muito que o Felipe Luiz fique e dê certo. Mas uma diretoria que está saindo não pode tomar decisões pela diretoria que vai entrar. O ideal seria o Felipe Luiz ficar nesse período interinamente até dezembro, e aí quem for eleito lá no dia 9 de dezembro escolhe o seu treinador. É como eu penso, acho que a diretoria não poderia se meter nesse primeiro ano de trabalho da nova gestão, seja quem ela for, de oposição ou de situação. Essa é a minha opinião, você pode perfeitamente pensar diferente. Mas vamos lá, Felipe Luiz assinou, queria muito vê-lo com o manto sagrado mais uma vez, se aposentou, fez o certo, estudou, foi para a categoria de base do Mengão, assumiu o Sub-17, saiu de lá campeão da Copa Rio e saiu para o Sub-20, porque o nosso técnico do Sub-20, Mário Jorge, foi chamado para treinar a categoria de base da seleção da Arábia Saudita. Então o Felipe Luiz já subiu meteoricamente para o Sub-20 e de lá sai agora para esses 3 meses finais de 2024 e também todo o ano de 2025. Estava na hora de trocar, né? Quando a Magnética implica com o técnico, xinga, não tem clima a ser revertido. Só vi algo parecido com uma reversão de clima lá com o Rogério Ceni, mas ele apagou a ira da torcida com o título do Campeonato Brasileiro de 2020 e o principal, era uma época em que por conta da crise sanitária a gente não tinha público nos estádios, né? Então a revolta do torcedor era só de quem estava assistindo em casa. O Rogério Ceni não enfrentou a ira da torcida nos estádios porque não podia ir torcida só mais lá para frente que isso foi liberado. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Felipe Luiz. Gostei muito da apresentação dele, ele sabe onde está pisando. Ficou alguns anos aqui, é do nosso elenco mágico de 2019, saiu daqui como jogador bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, ganhou 2 Supercopas, 10 taças ao todo, não vou ficar aqui citando todas porque certamente eu vou esquecer de alguma. Ganhou quase tudo, só faltou realmente o Mundial, que aliás o Mundial ele ganhou com o Sub-20, né? Saiu campeão mundial do Sub-20 no Maracanã, 2-1 de virada em cima do Olympiacos. Promete um futebol ofensivo e isso ele já cumpriu no primeiro jogo. A gente está completamente diferente, quase os mesmos atletas, mas a forma de jogar do Flamengo, do Felipe Luiz, me agrada muito. Ele realmente tem o DNA da torcida rubro-negra, que era uma coisa que muita gente, eu inclusive, já estávamos cobrando, que o Tite parecia não saber onde ele estava pisando.
A começar pela coletiva, né? Na última coletiva do Tite, 12 horas antes de ser demitido, ele disse que o Matheus Cunha era o titular da quarta-feira, que não tinha nada a ver, ia ser o goleiro das Copas assim mesmo. Acabou que isso ajudou ele a ser demitido. Já havia um rumor na coletiva que ele seria demitido horas depois, independente da vitória, e acabou isso acontecendo. Então, o Felipe Luiz vem e troca poucas peças. Ele disse na sua apresentação que, olha, não tenho medo de peitar, de barrar quem não está jogando bem. Alguns colegas do elenco vão ficar bravos comigo, mas é a minha obrigação. E ele, de fato, fez isso. Começamos o jogo contra o Corinthians com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, na sua posição original, né, de zagueiro, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol como titular. Essa foi a que realmente surpreendeu todo mundo. Aparentemente o Plata seria o titular, mas ele preferiu colocar o Gabigol, já falo sobre isso. Gostei muito do começo da partida, o Flamengo entrou pressionando, macetando em cima do Corinthians, não deu mole um só segundo. Eu tenho assistido alguns dos jogos do Corinthians, né? Parte eles jogam muito no coração, na ponta da chuteira, tem alguns jogadores muito habilidosos, né? O elenco em si não merece estar na posição que está, mas assim como nós, eles ainda estão em 3 competições, né? O Flamengo saiu da Libertadores, o Corinthians tem semi da Copa do Brasil, semi da Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro, onde estão na zona de rebaixamento. Não tem jeito, não tem física, é matemática. Você vai ter que morrer em uma das competições. Você vai ter que abandonar uma das competições e o Corinthians do Ramon Dias está ali segurando pratos, tentando se manter nas 3, competitivo nas 3, e essa conta uma hora vai chegar. O Ramon Dias, né, não estou aqui para dar conselho para ele, mas tem 11 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro de forma digna. Duvido muito que vá conseguir sair da zona de rebaixamento se ele não abandonar uma das 3 competições. Tomara que abandonem a Copa do Brasil, mas não parece que é o que vai acontecer. O fato é que o time do Corinthians tem algumas boas peças, mas uma diretoria ainda mais deslocada que a nossa, estão com muito problema de falta de receitas, né? Dando calote em meio mundo, no Flamengo inclusive, né? Não chega a configurar um calote, mas, por exemplo, as parcelas do Mateuzinho, se o Flamengo não for lá e cobrar e falar, tá em atraso, vamos ativar tal cláusula aqui, aí o Corinthians paga. Então eles estão com muitas dificuldades financeiras e ainda por cima levaram um goleiro que era nosso, com um contrato de empréstimo muito mal feito, parabéns Marcos Braz, e é um contrato que permite o Corinthians pagar depois do jogo R$500 mil, preço de banana, preço de nada, R$500 mil para escalar o Hugo Souza depois do jogo, e esses R$500 mil, se é que o Corinthians vai depositar, foram muito bem pagos, porque o Hugo jogou demais, jogou muito melhor do que nos seus tempos de Flamengo. Ele é um excelente goleiro, está na melhor fase da sua vida, mas hoje ele realmente deu a vida no Maracanã. O Flamengo foi para cima desde o primeiro minuto, criou muito boas tramas ali pelas pontas, foi algo que eu gostei demais de ver. E claro, Felipe Luiz, jogador da posição, a lateral esquerda foi o ponto alto do Flamengo. Me parecia até que a gente estava com o Cebolinha de volta, Cebolinha e Vinha, que só volta no ano que vem, mas deixaram bons substitutos, né? O Alexandre e o Bruno Henrique se tabelaram por ali muito bem e foi assim que saiu o gol. Jogada criada pelo De La Cruz, o Alexandro passa no meio, não é percebido pela zaga do Corinthians, Bruno Henrique vai e faz uma assistência absurda para ele na linha de fundo, ele chuta cruzado e o Hugo não vê absolutamente nada. O Alexandro acha o espacinho entre o goleiro e a trave e ali ele mata completamente o goleiro do Corinthians, né? Gostei muito do que eu vi. Foi um massacre. O Gabigol quase fez um gol de letra, que esse era para botar o Maracanã abaixo, acabar a semifinal ali, se essa bola entrasse. Primeiro tempo foi um massacre tão grande que se fosse 2-0 ainda estaria muito pouco, acabamos virando com apenas 1-0. O segundo tempo, né, o grande destaque, o jogo diminuiu muito de ritmo. E aí, olha só que impressionante. O primeiro tempo do De La Cruz foi horrível, né, não jogou nada. O Pulgar também. O De La Cruz até participa do começo da jogada do gol, mas o Pulgar muito frouxo na marcação. É um jogador que precisa ser recuperado. Também já falo sobre ele, porque o Felipe Luiz citou na coletiva, na última pergunta, com uma pergunta de um jornalista que eu acho que é do Chile, né, pelo sotaque espanhol.
O segundo tempo não teve grandes destaques, não. O grande destaque mesmo foi o assalto que o Flamengo sofreu quando o Gabigol faz o gol legal. No máximo dá para dizer que ele estava na mesma linha do zagueiro, ali por volta dos 27 do segundo tempo. E o VAR briga com a imagem para dizer que ele estava impedido. Marcaram um suposto impedimento do Gabigol no braço. Meus amigos, se vocês têm tecnologia para impedimento semiautomático, a CBF tem dinheiro, ela distribui caminhões de dinheiro na Copa do Brasil. Por que não trazer o famigerado impedimento semiautomático que tem em qualquer competição da UEFA e na Copa do Mundo para cá? É obrigação, né? Ou vocês melhoram a imagem do VAR, ou vocês, né, deixam passar esse tipo de lance. Agora, impedimento marcado no braço é um desconhecimento da regra. VAR FIFA que não sabe a regra é inacreditável, né? Eu só consigo pensar em ou incompetência, né, ou ignorância da regra, ou má intenção. Como eu não posso provar a má intenção, vou ficar com a ignorância da regra, que pelo menos ele passa menos vergonha. Né? O Gabigol veio a ser substituído, né, ao longo do segundo tempo. Antes saíram De La Cruz e Bruno Henrique para as entradas de Michael, está de volta depois de 5 semanas, né, 35 dias fora, desde o primeiro jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. E o Matheus Gonçalves também entrou. Gostei do Matheus Gonçalves. Teve ali 25 minutos mais ou menos para jogar e desempenhou muito bem. Michael um pouco sumido, parecia assim meio temeroso de jogar nesse retorno dele de lesão, mas não comprometeu. E o Gabigol veio a sair 10 minutos depois para a entrada justamente do Plata. Também foi ali só meio para fazer número. Não teve grandes oportunidades no pouquinho de tempo que ele teve para jogar. E aí nos últimos minutos, né, o Alexandro sente dores, ele sai para a entrada do Ayrton Lucas, né, que é com quem está disputando a posição com ele, e o Rascaeta dá lugar ao Alcaraz. Foi só uma substituição ali para ele não morrer com a última substituição, com a última parada. Não comprometeu, o Flamengo jogou muito bem, caiu um pouquinho de nível no final de cada tempo. O Corinthians teve alguns momentos em que ele assustou, jogou bola na trave. Volto a dizer que a marcação do Pulgar foi um pouquinho frouxa no jogo de hoje, mas olha, não dá para dizer que teve um jogador que foi péssimo na partida de hoje. Todo mundo entrou muito bem, todo mundo entrou com vontade, com sangue nos olhos, e o único jogador que dá para dizer que não melhorou é o Gerson, porque já está num masterclass jogando o fino da bola, o nosso camisa 8. Perdeu um gol feito? Perdeu um gol feito, né? Podia ter tocado para o lado para o Gabigol fazer, mas de qualquer forma jogou muito o nosso capitão. Bom, 19 chutes a gol deu o Flamengo na partida inteira e 7 na direção do gol. E desses 7, o Hugo fez 6 defesas, jogou demais, é o homem da partida, foi o homem responsável por manter o Corinthians ainda vivo nessa semifinal, que era para ter sido 3-4-0. O time deles é fraco, tem alguns bons jogadores, mas na média é fraco e não tem como competir com este Flamengo do Felipe Luiz. Do Tite, o do Sabotador, até eles teriam uma chance maior, mas esse do Felipe Luiz, se jogar assim na volta, o empate será muito lucro para eles, e o empate é nosso. Bom, falei sobre a coletiva, né? Eu gostei muito da postura do Felipe Luiz, até brincando com os jornalistas. Disse sobre o Eric Pulgar na última pergunta que ele precisa recuperar esse jogador dando minutagem, e aí eu aplico esse mesmo discurso ao Gabigol. Está em final de contrato, a gente não sabe se vai renovar, se não vai. São muito amigos e ele fez o certo. Por mais que o Gabigol não tenha conseguido dar uma assistência, não tenha conseguido deixar a sua marca hoje, deixou, mas né, invalidar um gol legal, ele foi muito útil. Foi outro homem, o time do Flamengo inteiro não mudou da água para o vinho, ele saiu do vinagre para o vinho, né? Não tinha a menor condição de render ao longo da temporada se o Tite permanecesse. Agora, com a entrada do Felipe Luiz e a forma diferente de jogar, os jogadores não servem mais a um esquema ultrapassado, fixo, que não muda de jeito nenhum, né? Os jogadores agora são livres para criar, e eu gostei muito da forma com que o Felipe Luiz botou o time para pressionar o jogo inteiro. Não faltou perna, não faltou sangue, e acho até que ele poderia ter feito outras alterações para deixar o time ainda mais leve, colocar alguns meninos da base, mas que bom que ele deu minutagem para o Matheus Gonçalves, que bom que deu minutagem para o Pulgar e para o Gabigol. Fui positivamente surpreendido pela partida do Pulgar, apesar de achar que ele foi a âncora da equipe na partida dessa quarta-feira. Bom,
Próximo desafio é pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, uma última notícia: a CBF marcou na noite dessa quarta-feira aquele jogo atrasado. Flamengo e Internacional vão se encarar lá no Rio Grande do Sul no dia 30 de outubro, depois de encarar o Juventude no Maracanã. O Flamengo vai ao Rio Grande do Sul para encarar o Internacional. É o jogo que falta, né, que está atrasado desde o primeiro turno. Mas eu falava sobre o Brasileirão, né? Sábado, o Flamengo encara o Bahia nos embalos de sábado à noite, sem Everton Ribeiro e com aquele tabu maravilhoso, né? Que o Rogério Ceni nunca conseguiu sequer um empate contra o Flamengo. Que siga assim, porque a gente está precisando demais desses 3 pontos. Um grande abraço a você, até lá, até a próxima. Voltaremos no final de semana, se Deus quiser, com mais uma vitória. Tchau!